Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estão nos ouvindo. Estamos na nossa terceira temporada do Corretor em Foco. Hoje a gente tem uma celebridade, uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito grande. A gente já trabalhamos juntos. Mas antes disso, deixa eu falar um pouco dos patrocinadores. A Joalheria Silva, a casa líder com 22 anos, maior marca do mercado imobiliário no Litoral Norte, uma imobiliária grande, trabalhamos juntos lá, né? É verdade. O Flávio Halp, que está vindo com a nova ideia de condomínio, né? Vem com uma situação bem nova, vai ser muito bom. O Verano, um condomínio que é um sucesso, né? Parece que já quase está terminando os terrenos lá, inclusive vão sortear um Porsche. Brisas Bairro do Osório, que mudou a referência Osório, né? Existia antes do Brisa e pós-Brisa, né? É incrível como um projeto bem pensado muda toda a realidade do município. O Amalfi, que eu sou apaixonado, fiz muitas vendas lá. Acho um produto excepcional para nossa praia, porque ele é básico, é bom. O nosso grande amigo lá está fazendo um trabalho maravilhoso, uma obra limpa, plena, coisa... Olha, é inacreditável uma obra daquele tamanho. Com assim, excelência, né? Excelência. Não é à toa que ele está onde está, né? É perfeito, perfeito. A Novo Lar, do Jonathan, que agora também é nosso amigo, né? Inclusive, agora está com franquia, né? Pelo Brasil todo. A Efetive, da Lucimília. E a ECL Urbanismo, né? Que está se tornando a maior referência hoje em condomínio, em loteamento. Se tu pegar nos últimos 6, 7 anos, todos foram um sucesso e são os melhores produtos, né? Não é puxando o assado deles, que são meus amigos. A SL Urbanismo está se tornando uma das maiores referências no nosso litoral. Inclusive, Marco Júlio está tentando exportar essa empresa para outros estados. Né? Quero agradecer também a Docelato, né? Pelo Diego ter nos presenteado com aquela torta que estava maravilhosa. Delícia, né? Provei e amei. Mas vamos lá, vamos iniciar esse podcast Corretor em Foco com essa celebridade. Queria que ela dissesse o nome dela e falasse um pouco da infância dela até ela chegada no ramo imobiliário. Seja bem-vinda. Então, quero agradecer o teu convite, né? A gente tem um longo período de história e a gente começou muito próximo lá na época da Casa Líder, a Débora de bicicletinha lá, trabalhando de secretária, enfim. Eu tive uma infância sempre muito simples, meu pai é marceneiro, minha mãe trabalhou em Atlântida, eu conheço Atlântida assim muito forte, porque eu era filha de zeladora, então a minha mãe trabalhava na zeladoria e nós vivíamos por Atlântida, né, Marcos? A gente andava por tudo, pulava os muros para espiar as piscinas das casas dos veranistas e era muito engraçado, né? E assim, sou a irmã mais velha de 3 filhas mulheres. Sempre estudei aqui mesmo na cidade, sou nascida e criada, como eu digo, sou bicuíra, nasci aqui na cidade, sou xangrilense. Bicuíra é quem nasce em Capão. Ah, sim, mas na época eu sou caponense, porque o que acontece? O registro era só de Capão da Canoa, né? Então eu sou caponense, mas na verdade sempre morei em Xangri-Lá. Depois sempre, assim, fui uma pessoa sempre muito focada. Desde criança eu fui muito líder, né? A gente não percebe isso quando é criança. A gente percebe isso quando cresce. As tuas características que tu tem quando é criança, elas já são uma projeção inconsciente do que tu vai se tornar quando tu crescer. E hoje eu olho e a Débora, assim, olha, daquela líder de turma, escolhida por voto unânime, né? Da primeira, segundo ano que tinha líder de turma, até a 8ª série eu fui líder de turma. Aquela que puxava a turma para fazer um teatro, ou precisava falar com a professora, quem era a porta-voz. Era uma coisa minha. Eu digo assim, eu acho que com toda a simplicidade dos meus pais, né? Meu pai só tem até a 4ª série, minha mãe acho que estudou até a 8ª série. E eles nunca... eu ando refletindo isso depois dos meus filhos. Eles nunca nos disseram que a gente não fosse capaz de alguma coisa.
sabe? Meu pai e minha mãe era assim, ó, Por eu sinal, quero fazer... eu conheço os dois e são de uma simplicidade, as pessoas assim, ó, aquela pessoa que tem caráter, pessoa honesta, uma pessoa correta, que hoje em dia hoje é raro, né? É verdade. Pessoas igual seus pais hoje é raro, porque as pessoas hoje estão muito imediatistas, né? E eles são de um coração, assim, é incrível que eu vejo eles poucos, antes eu via mais, assim, até hoje fica aquele carinho. Te conhecem, o Marcos Júlio e tal, te conhecem, né? Tem todo esse contato aí que a gente teve. E a Débora cresceu sempre com muita base forte na educação, sabe? Assim, ó, independente de onde tu está, cumprimentar as pessoas, ter aquela postura de uma menina direita, decente, com aquela base muito... como é que se diz? Aquela base muito conservadora, mas muito, assim, humilde para tratar todas as pessoas ao seu redor. E quando eu cresci, meu primeiro emprego, eu trabalhei de babá antes, ali com, sei lá, 12, 13 anos. Daí a minha irmã nasceu, minha irmã mais nova, a Isadora. Isso é uma diferença de 13 anos de idade. E em seguida, 14 anos, eu consegui uma vaga numa loja de bolsas lá na General Osório. Eu com a minha bicicletinha, eu ia até a General Osório. E eu trabalhava naquela loja de bolsas. E olha que coisa mais louca, né? Eu ganhava, na época, meio salário. Meio salário na época, gente, era, se eu não me engano, R$130. Meio salário. Nossa, eu fazia chover com aquele dinheiro no final do mês, né? Tipo assim, era uma merrequinha, porque meu pai não queria deixar a gente estudar de noite. Então eu estudava de manhã, à tarde pegava minha bike depois do meio-dia e ia lá pra General Osório, lá bem pertinho do Sacolão Maquiné, tinha essa loja que era de uma tia minha. E trabalhava lá, e daí um dia eu perguntei pra ela. Eu não sei de onde eu tirei isso, eu não me lembro, tá? Mas eu dizia pra ela, Oliane, se eu posso vir de repente um pouco mais arrumada. Eu achava bonito as mulheres andarem de blazer, de terno, assim... nem mexia quase na internet, nem tinha todo esse acesso, quase, né? A nada. E daí ela, olha, se tu quiser vir com alguma coisa mais arrumada, eu achava legal. Eu sempre gostei muito, assim, ó, do salto alto, né? Que era salto alto e andar bem vestida. Mas imagina, não combinava com a loja que eu tava trabalhando, né? Porque era uma loja mais simples lá, né? Com todo o esquema da General Osório, que é muito bacana e funciona muito bem o comércio local, mas não condizia até com a questão da estrutura da loja. Enfim, depois de um tempo ela não conseguiu mais me manter, depois ela fechou a loja e tudo mais, e eu lá pelos meus 17 anos saí da loja. Eu disse, eu queria trabalhar em outra coisa. Estava terminando o ensino médio e tudo mais. E daí eu pensava, né? Onde é que eu vou trabalhar? E teve um amigo meu que ele era administrador do Lagos. Ele era da administradora, né? E ele levava a gente pra escola porque ele namorava uma amiga minha. Estão juntos até hoje, o Rodrigo e a Bárbara. E o Rodrigo viu que estava abrindo a Casa Líder da Avenida Central. Onde é o sushi hoje ali, na saída... Onde teve a Marcos Júlio antigamente. Onde teve a Marcos Júlio, onde tu começou de gerente. Isso mesmo. E daí eu disse assim, tá abrindo uma imobiliária aí. Mas assim, na época eu disse, bem capaz que eu vou trabalhar numa imobiliária. Mordi minha língua. Bem capaz que eu ia trabalhar numa imobiliária. Por quê? Porque corretor é tudo assim. Aquele preconceito de quem não tá dentro do mercado, né? Que acontece, acho que de geral, tu escuta hoje, assim, né? Mas tem melhorado. Tem melhorado. Não, muito. Hoje ser outro histórico. Hoje ser corretor é outra bonito. História. Tem filhos querendo ser corretor. É que naquela época era um mercado muito masculino, certo? Sim, com certeza. Então, assim, se tinha esse preconceito sobre a atuação, né? Tinha sobre... Porque era um mercado muito masculino. Então, tu ficava nessa situação. Esse meu amigo, Débora, eu marquei uma entrevista contigo com o Dudu. Eu disse, eu vou te matar.
eu não vou ir, não tem como. Não, já marquei amanhã, 1h30 da tarde, tu vai lá fazer uma entrevista com o Dudu. Cara, não sabia onde eu me enfiava. Eu fiquei com vergonha de não ir na entrevista. Tava terminando ali o ensino médio também, tava precisando trabalhar, precisava, né? Não tinha da onde, assim, fazer uma faculdade. Sempre trabalhou, né? Sim, sempre trabalhei, saí dali, fui pro outro e tal. E assim, ó, eu digo que eu sempre quis conquistar o meu dinheiro, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que eu queria conquistar espaço. E olha como é louco, assim, coisas que eu lembro que hoje eu fico pensando. Na época, eu pensava o seguinte: como que uma pessoa faz faculdade, paga uma faculdade, tem um carro, olha só o que eu pensava. Faz uma faculdade, tem um carro, consegue pagar um carro, consegue pagar uma faculdade e ainda se manter. Para mim, isso era uma coisa absurda. Eu não entendia como tu conquistava esse dinheiro para fazer isso. E outra coisa que eu sempre me lembro, assim, ó... Nós três, né? A minha irmã tá fazendo o cursinho para medicina, mais nova. Eu sou formada em administração, agora eu vou ingressar, já me matriculei pro MBA em marketing e mídias digitais pela FGV. Legal. Começo agora semana que vem. E a minha outra irmã é formada em fisioterapia. Assim, ó, nunca os meus pais disseram assim: vocês têm que fazer uma faculdade. Não, eles deixaram, até porque eles não tinham condição de pagar essa faculdade. Então, eles sempre deixaram livre pra gente fazer, pra gente conduzir como a gente achasse melhor. Então, uma batalhou, conseguiu uma vaga, uma bolsa pelo ProUni, né? A outra tá lá fazendo cursinho pra ver se passa na federal, tá batalhando. E assim, a gente sempre foi muito automático, nunca foi uma coisa que não, tu tem que fazer, tu dá um jeito. Não, e a gente sempre se virou desde muito cedo sozinha. Inclusive, eu convivi com a irmã da Débora 5 anos, né? Trabalhou contigo, a gente exato. trabalhou junto e ela é de uma delicadeza, uma pessoa corretíssima, corretíssima. Eu acho que até mais correta que ti, né? Mas ela é muito CDF, bacana. assim, ó, no trabalho, tanto que é uma excelente fisioterapeuta, tá super bem na área dela, tem o estúdio dela 8 anos de Pilates, que foi o momento que ela se formou. Então, assim, tem uma base de clientes muito boa, mas é sempre naquela essência familiar, sabe? Da união, da base, dos reflexos, do que tu fizer, tu vai ter... Meu pai dizia assim, ó: tudo que eu tiver que te ensinar, eu vou te ensinar, nunca vou esquecer, até os teus 15 anos. Se tu não aprendeu o que é o certo e errado até os teus 15 anos, eu não vou mudar mais. Porque essa é a verdade. A base de quem tu é, o teu caráter, a tua formação, sabe? A tua essência. Tu tem um período que os pais conseguem levar. Depois disso, já vai pro mundo, né, Marcos? Já foge das mãos dos pais. Então, eu sempre tive essa condução muito séria dentro da minha família. Fiz a entrevista com o Dudu, da Casa Líder, né? Eduardo. E entrou. E ele me contratou. Tá até hoje. Tô até hoje. Não, daí entre idas e vindas, né? Não, mas enfim. Eu digo assim, ó, pra mim foi um mundo muito novo, sabe? Era uma menina muito nova que lá começou a usar o terninho e o salto alto, né? Eu acho que era uma postura que eu queria. Na verdade, hoje eu entendo o que era na minha cabeça o blazer, o terno, o salto alto. Era simplesmente o posicionamento da mulher que eu queria ser no mercado. Sim. Mas eu, na minha inocência, aquilo para mim, ele era como se fosse assim uma vestimenta. Mas eu não sabia interpretar o que era essa vestimenta. A vestimenta nada mais é do que a figura da mulher séria, com credibilidade, sim, focada no que fazia. Porque, assim, tu me dava... Isso aqui era o suficiente para eu transformar... para me criar o podcast, né? Tu me dava um dever. E o Marcos era assim, gente. Ele era terrível. Ele me mandava os e-mails lá com os erros de português, com as coisas até que ele hoje tinha que corrigir. Assim. E eu sempre fui muito boa em português, modéstia à parte, eu fazia o dever de casa. E ele: Débora, olha aí como é que tá as linguagens coloquiais, olha aí, vê se tá legal, vê se as conjunções estão certas. Aí eu ia lá, ajustava, eu dei uma melhoradinha aqui, mandava para ele de volta, ele encaminhava para o cliente.
E assim a gente fazia. Então, assim, ó, na imobiliária... fiquei nesse plantão, fiquei por 2 meses, já fui para uma outra loja da Paraguaçu, né, que hoje é a Mais Imóveis ali dos guris, que até foi um tempo depois da Casa Líder, quando eu saí, foi a história que veio daí na minha vida, o período de 8 anos com Delano, né, que foi o período assim que eu tive a oportunidade de ter a loja de planejados, agarrei a oportunidade, nunca pestanejei pensando assim... Cara, eu tinha 22 anos, eu era muito jovem para administrar uma loja daquela complexidade que era Delano. Era uma franquia de alto padrão, com muita demanda, com muito... assim, com muita dificuldade de unir todos os setores, sabe? Tinha uma responsabilidade muito grande pelo posicionamento da marca na época da Delano. Atendia muito alto padrão, atendia muitos condomínios fechados. Então, foi assim que eu digo, eu gosto muito do Enseada, né? Porque o Enseada foi um dos condomínios que eu mais mobiliei casa, porque eram casas muito grandes. Então, eu mobiliava toda a casa. Era difícil, assim, fazer uma cozinha, um ambiente. Não, eu acabava pegando mobílias completas. Então, foi onde eu, assim, ó, vi que a coisa ficou séria pra mim. Foi quando eu assumi a Delano, né? Porque eu vi que, assim, ó, era eu, empresária, responsável pelos meus atos. Tive muitos problemas, assim, ó, no sentido de gestão de pessoas, não é uma coisa fácil, montadores. Eu digo assim, ó, eu bato palmas pra quem tem loja de imóveis hoje, porque é algo muito complexo. As pessoas não têm noção do que passa até uma casa ficar pronta de fato, né? Um decorado inteiro. Então, eu tiro o chapéu pro pessoal do ramo de imóveis. Imagina, sem querer, fui cair nisso tudo, né? Sendo que meu pai é marceneiro e eu cresci fazendo casinha de taco de madeira dentro de uma marcenaria. Hoje, os meus filhos fazem a mesma coisa lá com meu pai. Eu acho muito legal isso. Mas eu acho que eu convivi, né, um pouco nessa época. Menos, mas eu convivi. Mas eu acho que por mais que tu tava ali na empresa de frente, teu pai te dava uma base, né? Porque me encorajava, é diferente, sabe? De quem não tem nenhuma base em casa, principalmente nessa área de móveis, né? Assim, ó, o meu espírito empreendedor, que eu considero, e de coragem, ele vem do meu pai. Eu digo assim, ó, a integridade, a honestidade, a base familiar de manter a família unida, sólida, sempre junto, é a minha mãe. E a base empreendedora, ela é do meu pai. Eu digo que eu me sinto uma filha 50% de cada no meu perfil. Hoje eu vejo muito isso. Por quê? Porque eu tenho aquela mistura, sabe? Eu amo mapa astral, tá? Eu faço meu mapa astral todo ano com uma pessoa sensacional que eu conheci. Eu não conheço, fui indicada uma vez por um amigo. E o meu mapa astral, ela diz que é uma briga. É uma briga entre a Débora profissional e entre a Débora mãe, mulher de família. Porque é exatamente isso que eu sinto, assim, sabe? É esse tipo de conflito que às vezes eu tenho. Eu me dedico, eu quero ser o melhor no que eu tô fazendo, no meu trabalho, eu sou agressiva na minha posição, eu gosto de atender todo mundo, sabe? Sou muito, me acho muito comercial. Mas ao mesmo tempo, assim, eu sinto saudade dos meus filhos, eu quero estar com eles em casa, eu quero estar brincando. Como é que tá sendo essa... porque tu é empresária, é esposa e é mãe. Como é que tu tá conseguindo se virar? Então... Porque tu é o maior exemplo que a mulher, ela tem um QI maior que o homem, porque o homem não conseguiria fazer isso. É loucura, né? Enfim, eu demorei para atender o meu chamado de maternidade. E aconteceu assim, quando eu descobri que eu tava grávida do Duduzinho, né? Eu já estava grávida de 8 semanas. E foi aonde? Engravidei em dezembro, pandemia começou em dezembro, em janeiro. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, começaram a fechar todos os comércios. Foi um caos. Eu decidi que aquele momento, assim, eu conversando junto com o Eduardo, a gente decidiu que era o momento de eu encerrar as atividades da loja. Ela não tinha o retorno que a gente imaginava, versus todo o trabalho que aquilo me mantinha, sabe? Eu tinha já 32 anos, daí juntou tudo isso daí juntou tudo, né? Pensa, maternidade, primeiro filho, aquela loucura. A gente tinha acabado de vender uma casa, porque o Eduardo comprava, vendia. A gente tava num momento assim, ó, de caos. E eu pensei, bom, esse é o momento mais importante da minha vida. Porque eu, desde muito jovem, acho que desde os meus 15 anos, o meu sonho era ser mãe.
E eu dizia que eu queria ter uns 3 filhos, assim. Eu sempre fui muito audaciosa com a quantidade de filhos. Eu queria ter um lar cheio, né? A minha mãe são em 6 irmãos, o meu pai são em 12. Então, eu cresci em uma casa que sempre era muita gente. Festa final de ano, festa de aniversário, festa de família, era todo mundo muito junto. Eu amo casa cheia, eu adoro. Sim, eu adoro receber, eu adoro estar com a casa cheia de gente. Então, assim, naquele momento eu tive que me concentrar. Eu estava encerrando uma sociedade, tinha um sócio também junto que era de Cachoeirinha. Então, a gente estava assim, ó, encerrando um ciclo, né? Começando um outro, sem lugar para morar. Tivemos que... compramos um imóvel, um apartamento ali na Central, assim, às pressas. Não conseguimos mobiliar tudo por causa da pandemia. Não liberava nada. Foi bem naquele momento que fechou tudo. Foi um momento que eu tive que me conectar comigo mesma. Porque eu via de um momento de muito estresse. Eu tive queda de cabelo. Muito eu tava trabalho, com sobrepeso. Assim, ó... Tudo que tu imagina... era a Débora daquele momento, entendeu? Tudo meio devastado, assim, meio bagunçado. Eu digo assim, eu ficava muito doente. Hoje, quando eu vejo uma pessoa, né, esses dias uma amiga próxima, assim, me relata, tava doente de novo, tá doente de novo. Eu disse, para. Desacelera. Desacelera, Calma. porque eu já passei por isso. Calma, e a respira. gente tá dentro do furacão, a gente não enxerga. Sabe? Assim, tudo que estava acontecendo era para uma mal direção, sabe? Para o mau caminho. Tava indo de mal a pior, né? A Débora, naquele momento, não era a pessoa mais que eu me conectava. Não era aquela energia que eu sempre tive e o que eu conquistei até onde eu tava. Eu vi que eu tava errando a mão. Mas daí eu fui, assim, refletir tudo isso. Procurei uma psicóloga, fiz análise até ganhar meu bebê, sabe? Com todo aquele amor que eu queria naquela gestação, eu coloquei. Fiz, assim, o meu book gestante, fiz o newborn quando ele nasceu. Tive, assim, uma gestação linda, tanto do Duduzinho quanto do Pedro. Foi muito maravilhoso, realmente. E é o que vai ficar, né, Débora? É o que vai ficar, né? Logo em seguida do Dudu, eu queria ter o Pedro, então eu cheguei a trabalhar, daí eu nunca tinha trabalhado como corretora, certo? Só que lá, há 6 anos de imobiliária, eu passava na rua, eu conhecia todas as casas que estavam à venda, não tinha como eu não saber. Porque na época das fotos, meio, era foto com etiqueta. Então, gente, é Jurássico. Eu sou das antigas, né? Era tudo organizadinho, tudo ali. E a minha base imobiliária, depois que eu encerrei a loja, eu descobri que era uma grande paixão. Eu disse, gente... aquilo tudo era muito bom. Vai dizer que não era? É bom. Gente, bom. Era que, assim, ó, aquelas metas. Esses jovens não têm noção de como é. Não tem noção. Não tem. O pessoal, meu cliente está chegando aí, ia encontrar no pórtico ali do Guará, ali de Atlântida, né? Ia encontrar o cara para receber o cara, porque alguém também já estava esperando. Ficar na esquina esperando Pegar 0 hora, antes ali. do 0 hora chegar para ser o primeiro a ligar. Os anúncios era só 0 hora, então tu ia lá cedo para não cair lá da tabela da vez, para pegar qualquer ligação telefônica, do telefone fixo, para poder dar retorno e pegar aquele cliente. O cliente que caía na porta, assim, ó, era um cliente que tu não podia perder. Então eu digo assim, ó, quando eu nessa série agora do especial do mês do corretor que a ECL fez, foi um insight que eu tive assim, ó, eu acho que as histórias têm que ser mais contadas. Porque a nova geração não sabe, não tem noção disso daí. E muitas coisas não vão saber ainda, né? Mas assim, quem tá por trás de cada trabalho, então tu olha aqueles corretores ali, ó, 20 anos de mercado, 25 anos de mercado, até 15, 17 anos de mercado, eles têm muita história para contar. Débora, eu sou... tempos muito difíceis. Eu sou prova disso porque a minha carreira profissional, ela se fez dentro da Casa Líder, né?
Sim, Ela eu se lembro quando tu chegou. Quando eu cheguei Eu aqui, lembro quando tu chegou. muitas pessoas não acreditavam em mim. Não vamos falar agora, senão eu vou chorar de novo. Fica à vontade. Não. Então, o Eduardo acreditou em mim e me ajudou. Então, claro, eu tive muitos prêmios, inclusive muitos prêmios tu me deu, né? Eu tenho fotos até hoje. Sim. E... Festão lá no Hotel Araçá, lembra? Tem uma foto nossa tudo na mesa, assim. Tem. E é incrível que... Mas começou ali. Começou naquela época, quando a gente tirava leite de pedra, né? A gente levava muito a sério o cliente. E hoje o jovem, ele tá viciado no lead. Tá muito E mais o lead é uma coisa fácil, fria. Né? Mas é uma coisa fria. Eu acho que os corretores estão numa mudança, assim. Estão vendo que quem trabalha mais sério acaba ganhando mais. O lead, ele é muito sorte, leilão. Eu acho ainda que o network acaba vencendo. O corretor que é mais do network acaba vencendo. Mas é a nova modalidade de venda, né? Antes era o 0 hora, agora é o lead. Mas me fale um pouco mais do prêmio, porque a empresa de vocês concorreu, o condomínio concorreu, o gerente concorreu, vocês estavam disputando a 3 troféus, né, da Marcos Júlio. Como é que foi? Eu quero saber do outro lado, porque para mim foi muito gratificante fazer o prêmio. E foi, para mim, uma das maiores conquistas da minha vida, assim, ver as pessoas que me ajudaram de alguma forma e eu poder retribuir. E as pessoas todas que concorreram são pessoas sérias. Então, isso eu fiquei muito feliz. São pessoas que realmente mereciam estar lá. Com certeza. Como é que foi você estar do outro lado? Então, para falar do prêmio da conclusão e de como ele foi conquistado, primeiro eu quero falar do prêmio que tu criou. Porque é tipo assim, ó, primeiro, quando tu cria uma coisa no início, tu é tido como louco, certo? Todo mundo que dá o pontapé para fazer a primeira vez algo, normalmente ele é taxado, isso não vai dar em nada. Sabe? A energia negativa que circula, entendeu? Então, assim, ó, eu escutei muito isso no mercado, né? Inclusive do louco do Eduardo, né? Que era chamado, porque esse cara tá fora. Então, assim, ó, a tua crença interior daquilo que tu quer alcançar, daquilo que tu faz, é até virar aquela chavezinha, que é a chavezinha onde, opa, isso é legal. E eu escutei isso do teu prêmio no dia do evento, sabe? Quando a gente foi anunciado que, né, o Verano ganhou o condomínio, acho que o Verano foi, assim, ó, um case de sucesso. E eu digo isso porque eu participei. Foi o primeiro empreendimento, de fato, assim, da ESL que eu participei atuando no comercial, né? O ano passado nós lançamos o Pleno, que foi um sucesso de vendas. O Pleno eu trabalhei na Secretaria de Vendas, na parte de contrato, parte mais burocrática, né? Naquele momento. Depois dei uma pausa de novo, ainda estava com os meninos pequenos. E agora eu voltei efetivamente para a empresa. E quando o Verano ganhou o prêmio ali, eu disse assim, isso é um reconhecimento, mas as pessoas têm que entender, ou vão entender ao longo do caminho, de que ele foi algo muito difícil de ser conquistado. E eu digo isso assim, ó, no quesito um mercado competitivo, com concorrências também estruturadas e fortes, o qual tu conseguiu dentro de, assim, ó, qual é o fator? A gente se pergunta, qual foi o fator de sucesso do Verano? Foi uma junção de tudo. Eu não acredito num único fator. Eu acredito que o Verano, ele foi uma junção de sucesso entre produto, entre um marketing bem feito, entre um comercial que lutou muito para conquistar o espaço, entre estratégias comerciais muito bem definidas. Então, eu fiquei muito feliz, né, com o prêmio. Tive a oportunidade de receber naquele momento. Infelizmente, o Eduardo estava numa viagem de negócios, mas eu vi o corpo que se criou no teu prêmio, sabe? No que tu desenvolveu. E lá no teu evento eu escutei isso. Cara, isso aqui vai ser fantástico. O que esse cara fez? E uma pessoa super, assim, que eu considero cri-cri, de alto nível, não vou falar quem. E ele disse assim, isso que esse cara fez é fantástico, ele dizia assim. Porque isso aqui, cara, isso aqui vai ser vendido para outros negócios. Isso aqui, ele pode estruturar isso aqui de uma forma muito grandiosa. E realmente, como um mercado tão grande desse, como o mercado imobiliário,
Nunca pensou num prêmio para corretores no mercado imobiliário? Para a parte de gestões imobiliárias no mercado imobiliário? Como que a gente nunca pensou nisso? Então, assim, ó, a bola tava picando, é uma né? baita ideia, né? O Edson também concorreu, é um parceirão que eu tive a oportunidade, é o nosso braço direito, né? Nosso parceirão de ECL, tive o prazer de trabalhar com ele junto no comercial, a gente se deu muito bem, respeito ele, assim, ó, gosto muito dele, assim, de coração, é um braço da nossa empresa. E também teve a questão do podcast, né? O Eduardo também teve aqui, olha só. Esse ano podia ser tudo, eu, né? Tudo começa no podcast, né? Tudo começa no podcast. Eu nunca participei no podcast. Eu tô muito feliz de participar e contar um pouco da história. Posso contar uma... E a produção tá ali na nossa frente, vai falar se é verdade ou não. Olha, a pessoa só. mais solta na entrevista até hoje. Tô falando... É verdade ou não é? Eu tô me sentindo em casa, tu gente. nasceu pra um podcast. Não, mas eu fico nervosa. Eu disse assim, como assim? O que eu vou ter que falar nesse podcast? Mas eu amei. Eu tenho 3 temporadas, já uns 100 episódios. O dia que eu entrevistei a minha amada, a minha esposa, eu tremia na base. Dá um nervoso. Dá um nervoso. Dá um nervoso. Que bom que tu gostou do prêmio. Realmente, esse muito ano a bem gente... feito. O próximo a gente vai para 30 categorias, tem banco, tem um monte de gente querendo patrocinar. Graças a Deus foi 2 eventos muito grandes, a imersão em Osório e o prêmio foi coisas gigantes. E que eu tinha medo realmente de perder muito dinheiro e graças a Deus deu tudo certo. Então, tu vê que foram quase 200 mil investidos nos 2 eventos, deu 140 mil mais ou menos, eu tirei do bolso 5 mil. Então não é nada, que né? legal. Pela proporção... Sim, tu arriscou, né? Eu arrisquei. Tu arriscou, mas eu acho que nós merecia, sabe por quê, Débora? Porque eu já fui campeão de um monte de coisa. Só que se tu não ganha numa uma área específica, aquilo fica passado. Entendeu? Eu ganhei lá num negócio, aquilo lá ficou, porque passou. Agora o condomínio vai ser sempre, ele não vai ter. Sim, é verdade. Entendeu? O gerente vai ser o gerente. E aquele prêmio vai ficar. É diferente. Eu acho que a gente merece, né? Porque a gente trabalha tanto. Eu achava tão desleal ter um prêmio lá pro São Paulo e Rio, a gente não tem nada aqui. Não, eu acho que a tua iniciativa foi magnífica, assim, foi muito legal, só vai ser mais valorizada a cada ano que passar, eu não tenho dúvidas disso, né? Nós como empresa, tu sabe o quanto a gente apoia o mercado e a gente acredita. Então, assim, a gente fala assim de um mercado que começou tão pequenininho lá, né? Com seu Elmar, trazendo alguma coisa para cá e virou essa terra gigante imobiliário. Eu digo imobiliário não só por Xangri-Lá, que tem muitos condomínios que está se estendendo para Capão, mas o mercado de Capão tá incrível, né? O mercado de Capão, tu olha o que os caras fazem no mercado, o que o mercado faz, o corretor faz, é gigante. Eu digo assim, tudo isso acontece porque... os corretores aqui são uma máquina de venda. Sim. Eu não consigo acreditar. Por isso que eu adoro subir para São Paulo e Rio e falar do que acontece aqui. Tu trazendo São Paulo, né? Fazem, eu acho que 5 ou 6 anos que o Eduardo participa do GRI, que é o maior encontro mundial, né? De loteadores de tudo que é lugar. Empresas, incorporadores que lançam 3 mil unidades, 3 mil terrenos e tal. E nos últimos anos ele vem participando nos painéis, em conversas, né? Em painéis ali especiais que falam da parte de condomínio fechados, da região sul. E sempre se traz o case do litoral. Por quê? Porque eles não entendem como a gente fez isso. Porque assim, eles lançam lá muita unidade. Né? É uma loucura, Segunda né? moradia. Segunda moradia. Mas assim, a questão do padrão que é elevado, que nós elevamos a cidade, a questão dos lagos é algo que impressiona muito, porque lá para cima é muito forte os loteamentos, mas não com esse entorno de lagos que aqui foi feito, né? Desde Lagos Parque e tudo mais. Sim. Então, isso para eles soa... Então, assim, hoje, o
Eduardo traz esse cenário, leva a nossa região, Xangri-Lá, Capão da Canoa, todo o nosso litoral para lá com propriedade. Porque viu tudo isso construir. Então, leva o nosso nome, e o nosso nome lá para São Paulo, nossa cidade, é muito grande. Vocês não têm noção de como a gente é referência. O urbanismo aqui é referência a nível São Paulo. Débora. Sim. Eu queria agora, daqui a pouquinho ela vai me avisar, eu queria que tu deixasse um recado para os teus filhos e para tua família, sabe? Porque aí tu vai me acabar, esse podcast, daqui 5, 10 anos, eles podem escutar a mãe deles falando, a empresária falando, uma mulher que quase foi corretora. Então, eu queria que deixasse um recado para tua família e principalmente para teus filhos. Então... eu vou me emocionar, né? Mas não tem problema. Os meus filhos são minha maior realização, a minha família, o meu marido. Agora eu pretendo casar, tu presenciou, né? Oficialmente! Eu fui com ele lá buscar a aliança. Ele foi assim, apadrinhou esse momento, né? Foi lá buscar a aliança e tal, e fez a função toda do meu aniversário. Esperando ser convidado para padrinho, Mas viu? assim, deixa eu te contar um segredinho, então, antes de eu concluir. De todos os meus sonhos que eu tinha desde criança, vamos lá, eu queria fazer uma faculdade, eu queria ter os meus filhos, eu queria ter uma casa própria, eu queria ter o meu negócio e eu queria casar na igreja. Então, assim, o único que ainda falta eu concluir é o meu casamento. E agora eu vou concretizar, o ano que vem vamos concretizar. Mas, assim, eu não me sinto nada sem a minha família. Assim, a minha família é a minha base. Eu digo que o Dudu, por ele ter vindo assim, eu digo, num momento de turbulência, mas num momento que ele me ressignificou, né? O meu mais novo. Os valores mudaram. E assim, eu precisei me encontrar. Ele me fez me encontrar naquele momento turbulento, né? Ele uniu novamente a família, ele me fez me tornar mãe. Pra mim, assim, às vezes eu não entendi assim, gente, eu já queria ter tido filhos, como é que eu não tive filhos ainda? Tipo assim, a gente já pensava nisso antes, porque eu entendi que tem um momento certo. Os filhos, eles vêm no momento certo, assim como um negócio, uma oportunidade. E hoje eu aprendo a não reclamar. Tipo assim, não reclama se aquilo não aconteceu ainda contigo. Vai acontecer no momento certo. O momento certo vem. Então, assim, o Dudu, ele veio no momento certo. Ele foi uma criança abençoada, maravilhoso. Ele integrou mais a nossa família, sabe? E eu digo que o Dudu, ele veio para selar tudo isso. Então, ele me ressignificou, ele uniu cada vez mais a mim e ao Eduardo. Ele foi um anjo pro meu pai, sabe? Porque o meu pai sempre foi a nossa base, assim, né? Ele foi um anjo pro meu pai. Ele foi o amor incondicional pra minha mãe, né? Então, assim, ele deu... A casa com criança é outra. Gente, eu debato isso assim, muito forte. Não, mas eu não quero ter filhos. Isso assim, pensa bem se tu não quer. Porque a criança, ela te dá um brilho, tu não fica triste com criança. Já viu uma casa triste com criança? Não tem. Ela te enche depois de um tempo, logo em seguida. Não, Eduardo, vamos ter outro, porque eu não quero ficar só com um filho, né? Ele já tem 2 filhos, né? As meninas do primeiro casamento. E ele topou, vamos ter outro. E logo em seguida, com 1 ano e 4 meses, eu engravidei do Pedro, que é energia pura, é uma criança feliz, animada, um sapeca, e eles se amam. E é tudo de bom, sabe? Essa ligação que a gente tem em família é muito bom. Os meus pais são a minha base. Mas você tá fugindo da pergunta. É um recado? Um recado para eles. Tô contando a história deles, né? Então, quero dizer que vocês são a minha vida, a vida do pai, né? Que vocês são a nossa base de continuar firme e forte, de perseverar, de criar um mundo melhor, de criar oportunidades para que vocês vivenciem tudo isso sem nunca perder a essência.
Porque não interessa o lar de oportunidades, eu digo assim, oportunidades financeiras, certo? A vida deles vai ser diferente do que a nossa foi, minha e do Eduardo. Mas a base deles vai ser sempre a mesma. Com muita humildade, com muito carisma, com muito respeito. A gente vai criar eles para o mundo. Para que eles sejam crianças que daqui a muitos anos eles vão pensar: que legal que meus pais fizeram. Né? Que legal aquele castiguinho que eles me botaram, porque eu mereci e hoje eu vou fazer eles serem homens pro mundo. Eles vão ser homens para terem grandes mulheres ao lado, né? Para eles valorizarem as suas parceiras, para eles terem mulheres firmes, assim como a mãe deles foi. E para eles serem pessoas do bem. Eu quero que eles sejam pessoas assim do bem, que eles vivem nessa base, que eles acreditem em Deus, que eles sejam conectados assim pela bondade no coração deles. Eu tenho certeza que eles vão ser pessoas assim, porque a gente vai deixar, mais do que tudo, a gente vai deixar essa grande herança para eles. Eu tenho certeza que eles vão ser assim. E uma parte agora para os nossos ouvintes. Nossos ouvintes, a maioria são corretores e corretoras. O que tu poderia dizer para as corretoras? Para as corretoras. Porque tu tá nessa parte que tu convive com elas, tu negocia por elas, tu ajuda elas. E tu teve praticamente a maior parte da tua vida foi dentro de imobiliária, né? Sim. Eu acho que até mais do que a época tu como dona da tua empresa, né? Sim, bastante gente. Foi proporcional quase assim um período, né? Agora tá se igualando. No Associix Fest, eu encontrei com algumas corretoras numa conversa assim paralela. E nós conversamos muito sobre a presença feminina no mercado imobiliário. Inclusive, no início, quando eu cheguei no evento, coincidentemente, o Godoy me perguntou sobre isso, né? Sobre a atuação da mulher parceira, da mulher esposa do corretor também, que tem um papel fundamental, além da corretora em si. Tem a esposa que tem que apoiar, que tem que entender muita coisa, né, Marcos? É tão dinâmico, é um cliente que às vezes é uma viagem longa que tu tem que fazer, é um cliente que tu tem que atender até um certo horário. A gente tá num fluxo assim de segundo imóvel, de praia, que não tem dia, não tem hora, né? Então eu vejo o mercado assim, ó, muito atuante. Eu tenho um prazer de estar nesse mercado com tanta mulher assim, que tá... Nossa, tá eu vejo uma grande representatividade e ela não é assim simplificada, não, ela tem um peso. Ela tem um peso porque a mulher ela tem o dom de continuar uma conversa, na minha percepção, e de tomar o seu caminho, tomar o seu espaço, ela tem um toque muito dentro de um cliente. Então, assim, ó, é o cuidado, é a cautela, é a sequência, é o encerramento de uma documentação, de um atendimento, de algo concreto, é o mimo que ela deixa para o cliente até o momento do final da venda. Eu acho que ela é cuidadosa com os retornos, com os prazos, porque isso é uma característica feminina. É feminina. Então, automaticamente, ela vai... Se ela tira para conduzir isso para o mercado, né? Para a parte da corretagem, ela vai ser um sucesso em vendas. Então, eu vejo assim, ó, muitas mulheres no verano venderam, muitas. Nós fizemos um evento especial ao Dia da Mulher, que teve agora em março. Eu disse, não, eu quero fazer um almoço para elas. Assim, foi tudo muito rápido, porque foi logo após ali carnaval, né? E eu digo, não, eu quero fazer algo especial, um almoço especial para valorizar. Porque não é só tu ser profissional. Daí, vamos lá. É o teu filho que tá em casa, é o dia que ele tá doente, é onde tu vai deixar, para dar banho, é o cuidado com o marido. Daqui a pouco é um marido ciumento, que não entende as tuas conversas no celular até um certo horário, ou com uma outra figura masculina. Então eu digo para as mulheres assim, ó, vocês são 10, né? Vocês estão tomando espaço de mercado que vocês merecem e são diferenciadas por toda a carga que vem junto da profissão de corretora.
né? Toda a escola do filho, todo o restante, todo o filho doente, todos os problemas juntos que vem junto com a carga. Ela não é uma carga profissional livre. Não. Ah, vou lá, esqueço o resto. Não é assim que funciona. Então, assim, ó, as mulheres estão se diferenciando de uma forma extraordinária no mercado imobiliário. Gente, está chegando no nosso tempo. Passou muito rápido. Gente, nem ela vai ter que prometer que vai ter que voltar. Tu vai ter que voltar, porque eu tinha 6 perguntas, eu só perguntei 2. Não acredito! A gente está encerrando nosso horário. Vamos agradecer nosso patrocinador, a Joalheria Silva, Casa Líder, com 22 anos no mercado, sempre inovando. Condomínio Verano, Brisas Bairro do Osório, Condomínio Amalfi, Novo Lar, Efetive, ECL Urbanismo, que hoje está dominando o mercado, e agradecendo a Docelato aí, do nosso Diego Garcia, deixar o último minuto aí para se despedir do pessoal, e agradeço quem ficou até o final, até o último minuto aí, agora é contigo. Legal. Marcos, muito obrigada pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui me conectando de alguma forma com todas as pessoas que vão assistir. Agradeço a tua iniciativa, teu trabalho, tudo que tu está trazendo de diferente, buscando para a nossa região. Tá? Quero me colocar assim, ó, à disposição hoje como conexão entre mercado, entre marketing, né? Como diretora de marketing da empresa, como essa representatividade feminina também, essa conexão, essa nova presença da ECL no mercado, que foi a minha função, trazer essa proximidade entre um mercado que já é tão forte conosco, ele é tão presente na nossa parceria. Então, eu quero agradecer a todos os corretores e corretoras por essa trajetória, que por mais que seja curta aí, né? 8 anos de ECL, já tem muito tempo de mercado imobiliário. Nós já fizemos muita coisa, a gente já vendeu muito, a gente já vendeu muito terreno, a gente já vendeu muito metro quadrado e a gente tem muito mais para entregar, mas tudo isso com a presença do corretor. É isso aí. Obrigado quem ficou até o final, até a próxima.